Olá a todos, bom dia. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o trabalho de vocês que está fazendo na música. Acho que temos tido bastante melhoria. Desculpem a minha voz, que ainda não me recuperei totalmente, mas eu queria tratar com vocês três assuntos, três temas ou temáticas sobre os cantos da missa, não? Particularmente três temas que são esses aqui. Algumas palavras sobre o ato penitencial, outras palavras sobre o aleluia e alguma outra coisa sobre alguns cantos extras que às vezes fazemos na missa e que realmente não deveriam ser feitos. Então, por que estou tratando isto? Porque eu acho que ajuda a não ter uma noção do que verdadeiramente a igreja nos está pedindo com relação a estes três temas. Bom, em primeiro lugar, eu queria simplesmente dizer, não? O ato penitencial na missa não é igual ao Senhor tem de piedade. São dois momentos diferentes. Historicamente, a missa começava com a antífona de entrada, o canto de entrada, e depois se passava diretamente ao Kyrie eleison, né? O Senhor tem de piedade. Depois, na reforma de 1970, se introduziu o ato penitencial, né? Retomando alguma coisa que se fazia já na missa depois do Concílio de Trento, né? Somente mexendo um pouco na estrutura da missa, mas para que vejam, são duas coisas diferentes. A existência do ato penitencial não tira o Kyrie eleison, são duas coisas diferentes. Então, atualmente na missa nós temos a estrutura de a procissão de entrada, né? O sinal da cruz e a sua saudação inicial, depois o ato penitencial e somente depois o Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade. Então, simplesmente o fundamental aqui dizer, não? O Kyrie eleison não é igual ao ato penitencial e o ato penitencial não substitui automaticamente o Kyrie eleison. Não? Também não pode se fazer apenas o Kyrie sem fazer o ato penitencial. Tem que ser feitas essas duas coisas. E então, vem aí, não? Que justamente a instrução geral do missal romano, no número 46, diz especificamente que os ritos que precedem a liturgia da palavra são entrada, saudação, rito penitencial, Kyrie, glória e oração coleta. Ou seja, se faz essa diferença entre os dois momentos. Isto que significa que vocês veem que existe uma estrutura geral do ato penitencial, que é esta que vocês estão vendo aqui, não? Tem uma introdução do padre, depois um momento de silêncio sagrado, que isso infelizmente não estamos respeitando, mas vamos respeitar. Né? Em terceiro lugar vem o núcleo do ato penitencial e depois o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Essa é a estrutura geral do ato penitencial. Mas aí aqui eu coloquei, por exemplo, esse momento de silêncio sagrado, porque efetivamente é uma coisa que o missal indica, é obrigatório desde o ano 2000, observar um momento de silêncio entre a introdução do padre e o começo do núcleo do ato penitencial. E isso se conserva em todas as formas do ato penitencial. Né? Então, é importante que observemos esse momento de silêncio sagrado. Quanto tempo? Não sei, aí depende de cada um, não? Mas eu diria que seria pelo menos interessante observar uns, sei lá, 15 segundos de silêncio sagrado, alguma coisa de silêncio sagrado. Não? Se estamos muito devotos, talvez um minuto, não, sei lá, não? Mas aí a questão é que o que eu tenho observado é que realmente não estamos observando o silêncio sagrado e passamos diretamente da introdução do padre ao canto ou a rezar o confesso a Deus Todo-Poderoso. Isso não deve ser. Deve-se obrigatoriamente observar o silêncio sagrado nesse momento. Então, o missal propõe três fórmulas de ato penitencial.
A primeira fórmula é esta aqui, que como vocês veem, observe, tem a mesma estrutura, né? A introdução do Padre, depois um momento de silêncio sagrado, e o núcleo desta primeira fórmula é confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, etc. Né? E depois vem o final, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. A segunda fórmula do ato penitencial é igual, praticamente, mas muda somente o núcleo, o número 3, que está aí, o núcleo do ato penitencial, que nesta segunda fórmula o núcleo é uma espécie de respostas entre o Padre e os fiéis reunidos. Né? O texto é este aqui, né? Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E só depois disso vem Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. A terceira fórmula do ato penitencial é onde se mistura, aqui sim, nesta sim se mistura o ato penitencial e o Kyrie eleison. É uma mistura que se fez na reforma dos anos 70, porque as outras duas fórmulas provêm antes do ano 70, mas aqui se fez uma mistura entre o ato penitencial e o Kyrie eleison, mas de qualquer maneira se observa também o silêncio sagrado e depois vem as invocações com Kyrie eleison, ou Christe eleison, Kyrie eleison, e se conclui também com Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E depois se vai, nesta terceira fórmula, se vai diretamente ao Glória, porque o Kyrie já foi dito, incorporado no ato penitencial. Então, as aclamações, ou as invocações, perdão, que normalmente se podem usar em qualquer momento, em qualquer tempo, são estas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E o missal apresenta outras opções, outras aclamações alternativas a estas, que se usam, por exemplo, no Advento, na Quaresma, na Páscoa, ou em tempos específicos. E, na verdade, existe uma certa liberdade para adaptar estas invocações, desde que se conserve a estrutura. Então, dito isto, eu acho que eu queria dizer isto porque eu tenho escutado, por exemplo, alguns cantos que não respeitam nenhuma destas três estruturas do ato penitencial, que não respeitam nenhuma destas três. Né? Então, por exemplo, se eu canto, por exemplo, eu confesso a Deus e a vós, irmãos, e depois Senhor piedade, Cristo piedade, aí realmente estou misturando a primeira fórmula com a terceira e não estou fazendo nem a primeira nem a terceira. Então realmente aí estou bombardeando o ato penitencial, estou fazendo uma coisa que não está prevista no missal, e assim tem outros cantos que parecem atos penitenciais, mas não são. Então, uma coisa que seria boa, seria interessante, seria justamente respeitar estas estruturas, não? Por exemplo, este canto, não, de confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, normalmente nós recitamos esse canto, mas já existem algumas pessoas que estão colocando música ou estão colocando melodia no texto que traz o missal. Confesso a Deus Todo-Poderoso, assim como está escrito, e se coloca música. Também nesta segunda fórmula, não? Tende compaixão de nós, Senhor, também existe maneira de musicalizar esta coisa. A terceira fórmula é a que tem mais músicas, mais cantos da terceira fórmula, não? Mas aí também é importante respeitar a estrutura, não? Somente para dizer que estejamos atentos, porque há alguns cantos que parecem atos penitenciais, mas não estão ajustados a nenhuma destas três opções
que o missal apresenta. E justamente por isso são cantos que nós devemos evitar, porque não estão de acordo com o que a igreja nos está pedindo. Uma segunda coisa que eu queria tratar com vocês tem relação com a aclamação antes da proclamação do Evangelho, né? O que fora da quaresma seria o aleluia, e em quaresma pois seriam as outras aclamações que estão previstas, né? E acho que é importante que nós vejamos que o próprio missal considera esse momento como um rito específico em si mesmo, né? Essa aclamação antes do Evangelho não é um cantinho ou não é uma espécie de musiquinha para passar o tempo antes do Evangelho. É um rito específico e, como todo rito, tem uma estrutura também mandada pelas rubricas. E a estrutura está aqui, não? Fora do tempo da quaresma, eu tenho aleluia no início, depois um versículo que especificamente está dito que deve ser um versículo tomado do lecionário ou do gradual romano, e depois se repete o aleluia. E na quaresma, a estrutura é a mesma, né? Uma aclamação quaresmal, né? E depois o versículo tomado aqui do lecionário e a aclamação quaresmal. Como alternativa, eu também posso, no tempo da quaresma, eu posso tomar, não o versículo tomado do lecionário, mas posso tomar o trato, o salmo, como aparece no gradual romano, né? O gradual romano, no tempo de quaresma, não me apresenta versículos, mas me apresenta outra coisa que se chamam tratos, que são uma série de versículos de salmos, né? Que podem ser tomados aí. Normalmente, para os nossos casos, não? Para as nossas atividades nos domingos e nos dias de semana na paróquia, o mais fácil é simplesmente tomar o versículo do lecionário, porque não temos tão facilmente acesso ao gradual romano, né? E menos ao gradual romano traduzido ao português, né? Então, o mais fácil, o mais simples é simplesmente tomar esse versículo do lecionário, né? Ou seja, das leituras do dia, não? Que já está marcado aí e não temos que inventar nada. Por que estou dizendo isto? Porque, dada essa estrutura que vocês veem e que está mandada pela liturgia e que a igreja nos pede que seja assim, e aqui somente lembrando que as rubricas, as normas litúrgicas são parte do direito canônico, né? Então, não são regrinhas simplesmente, mas fazem parte do direito canônico. Então, a igreja nos pede com certa seriedade que observemos elas, e a estrutura é essa. Então, pensando, por exemplo, em cantos, por exemplo, eu vim para escutar a tua palavra, o buscai primeiro o reino de Deus, vocês já veem claramente que são cantos que não se adaptam a esta estrutura que as rubricas pedem, né? Somente para completar, existem algumas alternativas nos dias que há apenas uma leitura antes do Evangelho, por exemplo, nos dias de semana, a aclamação do Evangelho pode ser feita de modo alternativo, né? Fora da quaresma, o salmo pode ser aleluiático, ou seja, as respostas do salmo pode ser aleluia, né? E se omite já depois o aleluia com o seu verso, ou se pode fazer como normalmente fazemos, que é o salmo dito como normal e o aleluia dito como normal, não? E na quaresma, a mesma coisa, não? Se pode dizer apenas o salmo também, na quaresma. Então, se o aleluia, e aqui é interessante, se o aleluia ou o versículo antes do evangelho não se cantam, podem ser omitidos. Então, isso para que saibam, se nos dias de semana vocês não têm tempo de preparar o aleluia, ou não tiveram oportunidade de ver a melodia, nos dias de semana não precisam se preocupar, porque o aleluia pode ser omitido durante os dias de semana. Simplesmente não se canta nada depois do salmo, se vai diretamente ao evangelho e não precisamos ficar angustiados por esse motivo. Uma terceira coisa que eu gostaria de falar aqui brevemente para vocês tem relação com o canto que às vezes se poderia escutar em alguns momentos, no momento do sinal da paz, né? O canto da paz. Que eu já escutei, por exemplo, quando vamos a
fazer missa no lar de idosos ou em algum outro momento, nas missas em alguns retiros, etc. Vejam, no ano de 2014, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos publicou uma carta específica sobre o rito da paz na missa, uma carta bem específica sobre esse tema, e aí esclareceu nesse documento, nessa carta, esclareceu o significado teológico do rito da paz na missa, de rito romano. Né? E vocês lembram daquela parte do Sermão da Montanha, em Mateus 5, onde o Senhor Jesus diz, olha, se você tem alguma coisa em contra de teu irmão, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois apresenta a tua oferenda. Então, em outros ritos que não são o rito romano, por exemplo, no rito ambrosiano ou em outros ritos, o sinal da paz, o rito da paz, acontece antes do ofertório, justamente por este motivo, porque está inspirado em Mateus 5, né? De dar-se a paz, de oferecer-se a paz, de reconciliar-se antes de apresentar a oferenda, que seria justamente o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo. Mas no rito romano, o sinal da paz não tem a origem em Mateus 5, mas o rito da paz do rito romano se apresenta como o beijo pascal que Cristo ressuscitado dá e oferece, a todos. Então, Cristo já está no altar, Cristo já está ressuscitado, e então não se trata de uma reconciliação entre os irmãos, não se trata de perdoar-se mutuamente, mas se trata de receber a paz de Cristo ressuscitado, lembrando que ele se apresentou na noite da sua ressurreição, se apresentou aos discípulos dizendo justamente a paz esteja convosco. Né? A paz esteja convosco. E por isso, antes do rito da paz, dizemos justamente, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, não? Vos dou a minha paz. Então, este gesto no rito romano se cumpre e se completa já com as palavras do sacerdote. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Isso significa que realmente para a perfeição do rito da paz no rito romano não é necessário o intercâmbio ou a saudação entre todos, mas esse intercâmbio, essa saudação pode ser conveniente em alguns momentos. Então, esse documento que eu dizia, não, do ano 2014, depois de apresentar justamente este sentido teológico que tem esse rito da paz, especificamente proíbe algumas coisas, né? Especificamente proíbe algumas coisas, que são as seguintes, né? Diz o documento que é necessário que seja evitado definitivamente alguns abusos, né? E depois elenca ou coloca em lista 4 abusos, que um deles é justamente a introdução de um canto de paz que não existe no rito romano. E o próprio documento dá um motivo, não? Porque no rito romano não está indicado nenhum canto para a paz, não está indicado nenhum canto para o momento de intercambiar o sinal da paz, justamente porque o rito romano prevê um tempo brevíssimo para dar a paz unicamente àqueles que se encontram mais próximos. E justamente também a instrução geral do missal romano, as rubricas especificamente indicam que a paz se dá somente àqueles que estão mais próximos. E então, introduzir um canto de paz provocaria um tempo maior para intercambiar a paz. Então, se iria em contra daquilo que é a natureza do rito romano neste momento. Outra coisa que está proibida, né, é o fato dos fiéis saírem do seu lugar para intercambiar o sinal de paz, né? Porque justamente a ideia é que seja somente aqueles que estão mais próximos, sem necessidade de circular pela igreja. Também se proíbe especificamente que o padre se afaste do altar para dar a paz a alguns fiéis. E, finalmente, se condena como abuso o fato que em algumas circunstâncias, por exemplo, primeira comunhão, exéquias, matrimônio, unção dos enfermos, etc., missas de unção dos enfermos,
se proíbe que nessas circunstâncias ou outras, o sinal de paz se torne ocasião para dar parabéns, ou para desejar boas coisas, ou para dar condolências à família do defunto, ou coisas assim, não? Porque aí se está transmutando, ou se está mudando o significado que esse rito da paz tem no rito romano. Então, eu acho que é importante que nós saibamos estas coisas para ter plena consciência daquilo que nós estamos fazendo também nesse momento. E então, essa mesma lógica que eu dizia da natureza do rito romano, essa mesma lógica se aplica à consagração. Né? Também na hora da consagração, o rito romano não prevê nenhum canto, não prevê que exista nenhuma aclamação fora daquelas que já estão na oração eucarística. Não? Por quê? Porque no momento da consagração, não? No momento da narração da instituição da Eucaristia, se trata de um rito contínuo. Existe uma continuidade a partir da epíclese até que o sacerdote diz mistério da fé. Né? Então existe uma continuidade que não deve ser interrompida, porque aí se encontram as palavras do Senhor. Aí o que deve ressaltar é justamente as palavras de Cristo dizendo: este é meu corpo, este é meu sangue. Então, introduzir algum canto, música, mensagem, etc., e realmente quebra a unidade ritual nesse momento solene da missa. Então, é importante também que nós não queiramos quebrar, cortar, ou de alguma maneira introduzir algum canto nesse momento. Não? Qual é a maneira como no rito romano se faz essa aclamação pelo momento da consagração? A maneira é respondendo ao mistério da fé, não? Ou alguma das suas alternativas, mistério da fé para a salvação do mundo, mistério da fé para mistério de fé e de amor, não? E responder a isso. Essa é a nossa aclamação. E de fato seria muito interessante se nós pudéssemos também aprender e fazer que o povo aprendesse as melodias e os cantos previstos para essa aclamação específica, porque é uma das aclamações mais importantes de toda a oração eucarística. Então, se queremos cantar, se queremos de alguma maneira ressaltar esse momento, seria bem interessante que nós aprendêssemos justamente essas aclamações que estão aí no missal e que se fazem parte do missal romano, sem necessidade de introduzir cantos diferentes ou elementos que não correspondem à natureza do rito. Então, finalmente, eu gostaria de fechar esta mensagem justamente mais uma vez agradecendo o trabalho de vocês. Eu sei que vocês são voluntários que não ganham nada com o trabalho árduo que muitas vezes fazem e o sacrifício também para se apresentar nas missas que se comprometem e ter também esse cuidado para elevar a participação de todos na igreja, porque efetivamente uma missa sem música, sobretudo os domingos, fica desnaturalizada, justamente porque a música não é um enfeite, mas faz parte do rito. E dado que a música faz parte do rito, o rito tem que também determinar a natureza dos cantos que fazemos. Então, mais uma vez agradeço e peço que recem por mim e Deus vos abençoe muito.